Parte 15, Princípio 7. Deixe que a outra pessoa sinta que a ideia é dela. Capítulo 8. Uma fórmula que fará maravilhas para você. Lembre-se que as pessoas, mesmo quando estão completamente erradas, não gostam de saber de tal coisa. Não as condene. Qualquer louco pode fazer isso. Esforce por entendê-las. Apenas um homem sábio, tolerante e mesmo excepcional é capaz de assim proceder. Um outro homem age de determinado modo porque existe alguma razão para isso. Descubra essa razão oculta e terá a chave das suas ações e talvez da sua personalidade. Experimente honestamente colocar-se em seu lugar. Se você disser para si mesmo: como me sentiria, como reagiria se estivesse no seu lugar? Terá ganho uma porção de tempo e evitado muita irritação, pois tornando-nos interessados na causa, temos menos probabilidades de não gostar do efeito. E desse modo, estará sutilmente aumentando sua capacidade nas relações humanas. No seu livro How to Purple People into Go, Kane Good diz: pare um minuto para fazer uma comparação entre o seu profundo interesse nos seus negócios e o seu interesse superficial em tudo mais. Saiba que todos no mundo pensam exatamente do mesmo modo. Então, juntamente com Lincoln e Roosevelt, você terá conseguido a única base sólida para as relações interpessoais. Ou seja, o sucesso no tratar com as pessoas depende da simpática compreensão do ponto de vista alheio. Sam Douglas, de Hempstead, Nova York, costumava dizer à esposa que, a seu ver, ela passava muito tempo trabalhando no jardim, arrancando ervas daninhas, pondo fertilizantes, cortando o gramado 2 vezes por semana, e alegava que, apesar de seus esforços, o jardim continuava o mesmo de quando havia mudado para aquela casa 4 anos antes. Naturalmente, ela se sentia magoada com seus comentários, e cada vez que ele voltava a fazê-los, a noite para ela estava arruinada. Depois de participar de nosso treinamento, o Sr. Douglas compreendeu como tinha sido tolo durante aqueles anos. Nunca lhe ocorrera que dava prazer à esposa trabalhar daquela maneira. E, por certo, apreciaria o elogio por seu empenho e dedicação. Certa noite, após o jantar, a esposa disse que iria arrancar algumas ervas e convidou-o para acompanhá-la ao jardim. A princípio ele recusou, mas depois de pensar melhor, saiu logo atrás e começou a ajudá-lo. A esposa ficou visivelmente feliz e juntos passaram 1 hora trabalhando duro numa conversa agradável. A partir de então, ele passou a ajudá-la na jardinagem, fazendo-lhe elogios sobre o seu trabalho, pois o jardim andava bonito de se olhar, mal lembrando o chão que anteriormente parecia concreto. Resultado, uma vida mais feliz para ambos, porque ele aprendera a ver as coisas a partir do ponto de vista dela, ainda que o assunto fosse unicamente ervas daninhas. Em seu livro Getting Taller to People, do Dr. Gerald S. Nirenberg, fez o seguinte comentário: só se alcança a cooperação numa conversa quando você demonstra que considera as ideias e os sentimentos da outra pessoa como tão importantes quanto os seus próprios. Comece uma conversa dando à outra pessoa o objetivo e a direção da sua conversa, controlando o que diz através daquilo que gostaria de ouvir se fosse o ouvinte, e aceitando o ponto de vista que ela lhe apresenta. Essa atitude irá encorajar o ouvinte a abrir a mente para as suas ideias. Grande parte de meu divertimento sempre consistiu em passear a pé ou a cavalo num bosque perto de minha casa. Como os druidas da antiga Gália, quase adoram carvalho, e por isso ficava desapontado ao ver, estação após estação, as árvores novas e os arbustos serem devorados por queimadas desnecessárias. Incêndios quase sempre motivados por jovens que vinham para o parque viver como nativos e cozinhar uma salsicha ou um ovo sob uma árvore. Algumas vezes, o fogo se propagava de modo tão ameaçador que os bombeiros eram chamados para evitar que se alastrasse. Havia um aviso no canto do parque dizendo que todo aquele que provocasse um incêndio era passível de multa e prisão.
mas o aviso estava colocado numa parte pouco frequentada e raros rapazes o conheciam. Um policial montado estava encarregado da vigilância, mas não cumpria muito seriamente o seu dever, de forma que os incêndios continuavam a se alastrar estação após estação. Certa ocasião, dirigi-me às pressas para um policial e disse-lhe que o incêndio estava se alastrando rapidamente no parque e que ele devia notificar o departamento de incêndios. O policial displicentemente respondeu que nada tinha a ver com aquilo, pois estava fora de sua zona. Fiquei desesperado. Depois disso, quando ia passear a cavalo, agia como uma comissão de uma só pessoa que se nomeou para proteger as propriedades públicas. No começo, tenho receio de não haver tentado descobrir o ponto de vista dos jovens. Quando eu via fogo aceso debaixo das árvores, sentia-me tão aborrecido com isso, tão ansioso de proceder direito, que fazia justamente o contrário. Ia até os rapazes para diverti-los de que podiam ser presos por acenderem fogo, pondo na advertência um tom de autoridade. E se recusassem a atender, eu os ameaçava até com prisão. Estava apenas dando vazão aos meus sentimentos, sem pensar no ponto de vista dos rapazes. O resultado? Os rapazes obedeciam, mas obedeciam de mau humor e com ressentimento. Quando me dirigia para o alto do morro, eles provavelmente recendiam fogo, e tão grande que poderia destruir todo o parque. Com o passar dos anos, penso que adquiri um pouco mais de conhecimento das relações humanas, um pouco mais de tato, uma tendência um pouco maior para ver as coisas do ponto de vista das outras pessoas. Então, em vez de dar ordens, eu me dirigia para o ponto onde o fogo estava aceso e começava mais ou menos assim. Divertindo-se, hein, rapazes? O que é que vocês estão preparando para o jantar? Eu gostava de cozinhar assim quando era jovem e ainda gosto até hoje. Mas vocês sabem que acender fogo aqui no parque é perigoso? Sei que vocês não vão causar nenhum dano, mas outros rapazes não são tão cuidadosos. Vêm aqui e, vendo que vocês acenderam fogo, também acenderão um e não apagarão quando forem para casa. As chamas se espalham pelas folhas secas e matam as árvores. Não teremos mais árvores aqui se não formos mais cuidadosos. Vocês podiam ser presos apenas por terem acendido fogo, mas não quero parecer um chefe nem interferir nos prazeres de vocês. Gosto de vê-los divertindo-se, mas vocês não gostariam de afastar todas as folhas agora mesmo e cobri-las cuidadosamente com terra, bastante terra, antes de ir embora? E da próxima vez que quiserem se divertir, não poderia acender o fogo lá em cima no morro, onde o chão é areia? Lá não há perigo nenhum. Muito obrigado, rapazes. Divirtam-se. Que resultado diferente trouxe esse modo de falar. Fez os rapazes quererem cooperar. Sem mau humor nem ressentimento, não foram obrigados a obedecer às ordens. Não se envergonharam, sentiram-se bem e eu também, porque resolvi a situação entendendo o ponto de vista deles. Ver as coisas através dos olhos de uma outra pessoa pode aliviar tensões quando os problemas particulares tornam-se dominantes. Elizabeth Novak, de New South Wales, na Austrália, estava com as prestações do carro atrasadas em 6 meses. Numa sexta-feira, relatou: recebi um telefonema desagradável do homem que me cobrava e informava que, se até segunda-feira de manhã eu não aparecesse com $112, a companhia iria abrir um processo contra mim. Eu não tinha meio de levantar essa soma no fim de semana. Na segunda-feira, quando atendi ao telefone, esperei pelo pior. Em vez de me desesperar, procurei ver a situação do ponto de vista dele. Desculpei-me por estar causando tantos transtornos e disse que eu deveria ser sua cliente mais problemática, pois aquela não era a primeira vez que eu atrasava prestações. O tom de voz dele mudou imediatamente. Assegurou-me que eu estava longe de ser a cliente mais problemática. Deu-me vários exemplos de como os outros costumavam ser grosseiros, como mentiam e frequentemente se esquivavam dele. Eu permaneci calada, fiquei ouvindo-o desabafar. Então, sem que eu lhe fizesse a menor sugestão, disse-me que não importaria se eu não pudesse saldar a dívida prontamente. Concordou que eu lhe pagasse $20 ao fim do mês e que eu saldasse o restante quando eu achasse mais conveniente. Amanhã, antes de pedir a quem quer que seja para apagar um fogo, comprar um produto ou contribuir com uma instituição de caridade, por que não pensar antes, procurando interpretar o fato sob o ponto de vista da outra pessoa? Pergunte a si mesmo:
por que ela não quer fazer isso? Acredite, tal coisa lhe tomará algum tempo, mas atrairá mais amigos e trará melhores resultados, obtidos com menos atritos e menos gasto de energia. Eu prefiro caminhar na calçada em frente ao escritório de uma pessoa por 2 horas antes de uma entrevista do que entrar nesse escritório sem uma ideia perfeitamente clara do que eu estava indo dizer e o que essa pessoa, segundo o meu conhecimento dos seus interesses e motivos, está propensa a responder. Disse o reitor Donhan da Escola de Comércio da Harvard. Isto é tão importante que eu vou repetir em destaque, com o objetivo de dar-lhe mais ênfase. Eu prefiro caminhar na calçada, em frente ao escritório de uma pessoa por 2 horas, antes de uma entrevista, do que entrar nesse escritório sem uma ideia perfeitamente clara do que eu estava indo dizer e o que essa pessoa, segundo o meu conhecimento dos seus interesses e motivos, estará propensa a responder. Se, como resultado da leitura deste livro, conseguisse apenas uma coisa, uma tendência cada vez maior de pensar sempre de acordo com o ponto de vista das outras pessoas e ver as coisas pelo ângulo delas tão bem como pelo seu próprio. Se deste livro conseguir apenas isto, ele facilmente lhe provará ser um dos pontos chaves da sua carreira. Princípio 8. Procure honestamente ver as coisas do ponto de vista da outra pessoa. Capítulo 9. O que todos querem. Você não gostaria de saber uma frase mágica que fizesse cessar uma discussão, eliminasse um sentimento hostil, despertasse boa vontade e fizesse as outras pessoas ouvirem atentamente? Sim, muito bem. Aqui está ela. Comece dizendo: eu não o condeno de jeito nenhum por pensar assim. Se eu estivesse no seu lugar, sem dúvida alguma pensaria exatamente como você. Uma resposta como essa abrandará o velho mais rabugento que existir. E você pode dizer isso e ser totalmente sincero, pois se você fosse a outra pessoa, naturalmente poderia se sentir como ela se sente. Deixe-me dar um exemplo. Analise o caso de Al Capone. Suponha que você tivesse herdado o mesmo corpo, temperamento e cérebro que Al Capone herdou. Suponha que você tivesse vivido no seu meio e tivesse tido as suas experiências. Você então seria precisamente o que ele é ou estaria onde ele está, pois foram essas coisas e somente elas que fizeram de Al Capone o que ele é. A única razão, por exemplo, porque você não é uma cascavel, é que o seu pai e sua mãe não eram cascavéis. Você merece muito pouco crédito por ser o que é. E lembre-se que a pessoa que se dirige a você irritada, de maneira hipócrita, sem razão, merece muito pouco descrédito por ser quem é. Sinta a pena do pobre diabo, tenha piedade dele, simpatize com ele, diga para si mesmo: apenas pela graça de Deus lá vou eu. 3/4 das pessoas com quem você se encontrar amanhã estarão desejosas de simpatia. Demonstre-lhe simpatia e elas os estimarão. Certa vez falei no rádio sobre a autora de Mulherzinhas, Louisa May Alcott. Naturalmente sabia que ela havia nascido e escrito seus livros imortais em Concord, Massachusetts. Mas sem atentar no que estava dizendo, falei de uma visita à velha casa em Concord, em New Hampshire. Se eu tivesse dito New Hampshire uma só vez, podia ser perdoado. Mas, pobre de mim, eu disse 2 vezes. Recebi inúmeros telegramas e cartas, mensagens ferinas que circulavam em torno de minha cabeça indefesa como um enxame de abelhas. Muitas delas exprimiram indignação. Outras eram insultantes. Uma senhora que nascera em Concord, mas que não estava vivendo na Filadélfia, descarregou contra mim toda a sua indigna cólera. Não poderia ter sido mais dura se eu tivesse acusado a senhora Alcott de ser uma canibal da Nova Guiné. Quando li a carta, disse para mim mesmo: graças a Deus não sou casado com essa mulher. Senti vontade de responder dizendo-lhe que eu cometera um erro de geografia, mas que ela cometera um muito maior contra a cortesia. Era essa exatamente a minha sentença de abertura. Arregacei as mangas e ia dizer-lhe logo o que realmente pensava. Mas não fiz isso. Controlei-me, compreendi que qualquer louco com a cabeça quente faria o mesmo, e que a maioria dos loucos procederia da mesma maneira. Eu queria estar acima dos loucos. Por isso, resolvi tentar transformar aquela hostilidade em amizade. Seria um desafio, um tipo de carta que ia arriscar.
disse para mim mesmo. Afinal de contas, se eu fosse ela, possivelmente faria o mesmo que ela fez. Assim, resolvi concordar com seu ponto de vista. Na vez seguinte que fui a Filadélfia, chamei o telefone. A conversa foi mais ou menos assim. Eu. Senhora Fulana, a senhora escreveu-me uma carta há algumas semanas e quero agradecer-lhe por isso. Ela, num tom incisivo, educado e forte. Com quem tenho a honra de falar? Eu. Sou um estranho para a senhora. Meu nome é Dal Card. A senhora ouviu uma palestra que fiz pelo rádio sobre Louisa May Alcott, alguns domingos atrás, em que cometi o imperdoável erro de dizer que Louisa May Alcott nasceu em Concord, New Hampshire. Cometi um erro grosseiro e quero apresentar-lhe minhas desculpas. A senhora foi muito gentil, dando-se o incômodo de escrever-me. Ela. Sinto muito, Sr. Card, de lhe haver escrito daquela maneira. Descontrolei-me. Devo lhe pedir desculpas. Eu. Não. Não é a senhora quem deve pedir desculpas. Sou eu quem deve fazer isso. Qualquer menino de escola sabe mais sobre Louisa May Alcott do que eu. Apresentei minhas desculpas pelo rádio no domingo seguinte e quero agora desculpar-me perante a senhora pessoalmente. Ela. Eu nasci em Concord, Massachusetts. Minha família teve certo destaque nos negócios de Massachusetts por 2 séculos e sinto-me orgulhosa do meu estado natal. Fiquei realmente desapontada ao ouvir o senhor dizer que a senhora Alcott nasceu em New Hampshire, mas francamente estou envergonhada da carta que lhe escrevi. Eu. Asseguro-lhe que a senhora não ficou nem de longe tão desapontada como eu. Meu erro não feriu Massachusetts, mas sim a mim mesmo, e é tão raro pessoas de sua situação e cultura perderem tempo escrevendo a pobres mortais que falam no rádio, que espero que a senhora me escreva novamente, se notar outro engano em minhas palestras. Ela. Confesso que gostei realmente do modo pelo qual o senhor aceitou minha crítica. Deve ser uma pessoa muito fina. Gostaria de conhecê-lo melhor. Assim, desculpando-me e simpatizando com seu ponto de vista, consegui suas desculpas e simpatia para o meu ponto de vista. Tive a satisfação de refrear meu temperamento e de retribuir com bondade a um insulto. Obtive uma coisa infinitamente mais interessante fazendo-a gostar de mim do que podia ter obtido dizendo-lhe que se atirasse ao risco do rio. Todo homem que ocupa a Casa Branca se vê, quase diariamente, diante de problemas difíceis nas relações humanas. O presidente Taft não foi uma exceção e aprendeu pela própria experiência o enorme valor químico da simpatia para neutralizar o ácido e os sentimentos hostis. No seu livro Ethics in Service, Taft dá mais um divertido exemplo de como ele abrandou a ira de uma mãe desapontada e ambiciosa. Uma senhora de Washington, escreveu Taft, cujo marido gozava de certa influência, procurou-me e insistiu comigo durante 6 semanas para indicar seu filho a um determinado cargo. Conseguiu o apoio de muitos senadores e deputados e tornou a procurar-me em companhia deles, que se mostravam bastante interessados. O cargo era dos que requereriam competência técnica e, ouvindo o presidente do conselho, indiquei uma pessoa capaz. Recebi logo uma carta da referida senhora dizendo que eu fora extremamente ingrato, pois não quis torná-la uma mulher feliz, o que seria fácil bastando tão somente atender ao que ela me pedia. Queixou-me mais, que intercedera junto aos deputados e conseguir os votos necessários para a aprovação de um projeto de administração no qual eu estava muito interessado, e que o meio que eu encontrara para recompensar os seus esforços fora não indicar o seu filho ao cargo. Quando a gente recebe uma carta como essa, a primeira coisa a fazer é pensar no modo de responder à pessoa que comete essa inconveniência ou mesmo impertinência. Pode-se então redigir uma resposta. Se você for inteligente, colocará a carta numa gaveta e a trancará. Tire-a da gaveta 2 dias depois. Essas comunicações sempre atrasam 2 dias para a resposta, e tornando a lê-la depois desse intervalo, você não a mandará mais. Foi exatamente o que fiz. Depois sentei-me e lhe escrevi uma carta tão delicada como me foi possível, dizendo-lhe que compreendia perfeitamente o desapontamento de uma mãe em tais circunstâncias, mas que a indicação não era apenas atribuição minha, e que eu tinha de escolher um homem com conhecimentos técnicos e que, em vez disso, fora obrigada a seguir as recomendações do presidente do conselho. Expressei a esperança de que seu filho alcançasse o que ela lhe havia desejado no cargo que então ocupava. Essa atitude, da minha parte, teve o dom de abrandá-la. Respondeu-me confessando que estava muito envergonhada por ter agido daquele modo. Mas,
A indicação que eu fiz não foi confirmada imediatamente. Logo depois recebi nova carta, precedente do marido dela, embora escrita com a mesma caligrafia das duas outras. Nela eu era avisado de que, devido ao esgotamento nervoso que se seguira ao seu desapontamento, sua senhora estava acamada e se havia desenvolvido, ao que parecia, um caso extremamente sério de câncer no estômago. Eu não podia fazê-la recuperar a saúde retirando o nome indicado e substituindo pelo seu filho. Tive que escrever uma nova carta, esta agora para o marido dela, formulando votos para que o diagnóstico não se confirmasse, que eu compartilhava da tristeza que devia estar sentindo com a doença da esposa, mas que era impossível atender ao que me pedia. O homem que indiquei teve a sua nomeação confirmada e 2 dias depois de receber a tal carta, demos um concerto musical na Casa Branca. As duas primeiras pessoas que se cumprimentaram a Sra. Taft a mim foram o marido e a mulher, embora esta ainda recentemente estivesse às portas da morte. Jane Mangano representava uma companhia de manutenção de elevadores em Tulsa, em Oklahoma, o qual detinha um contrato de manutenção dos elevadores de um dos mais importantes hotéis de Tulsa. O gerente do hotel não queria pagar o elevador por mais de 2 horas, porque detestava incomodar os hóspedes. O conserto, que precisava ser feito, levaria pelo menos 8 horas, e a companhia nem sempre dispunha de um mecânico especializado que pudesse estar de prontidão, segundo a conveniência do hotel. Quando o Sr. Mangano conseguiu um excelente mecânico para realizar esse serviço, telefonou para o gerente do hotel e, em vez de discutir, disse-lhe: Rick, estou ciente de que seu hotel é muito movimentado e sei que gostaria de manter o elevador parado no mínimo de tempo possível. Compreendo sua preocupação e queremos fazer tudo para atendê-lo. Entretanto, a análise da situação nos mostra que, se não fizermos o serviço completo agora, seu elevador poderá sofrer um dano mais grave, o que demandaria mais tempo parado. Com certeza você não gostaria de dar dor de cabeça aos seus hóspedes durante vários dias. O gerente viu-se obrigado a concordar que 8 horas de paralisação eram mais toleráveis que vários dias. Mostrando-se solidário com a vontade do gerente de não preocupar seus hóspedes, o Sr. Mangano conquistou para o seu modo de pensar com facilidade e sem despertar rancor. Joyce Norris, uma professora de piano de St. Louis, Missouri, contou-nos como contornou um problema que, em geral, os professores de piano têm com suas jovens alunas. Babette tinha as unhas excessivamente compridas. Essa era uma grande desvantagem para quem desejava desenvolver adequadamente os hábitos de uma pianista. A senhora Norris contou o seguinte: eu tinha certeza de que as unhas compridas dela seriam um obstáculo à sua formação. Durante nossas considerações, até mesmo de ela começar a ter aulas comigo, procurei não fazer nenhuma referência às unhas. Não queria desencorajá-la a realizar as lições, e eu mesmo sabia que ela não aceitaria perder aquilo que de si tanto se orgulhava e de que tanto trabalho lhe dava para se tornar atraente. Depois da primeira aula, quando senti que havia chegado o momento certo de tocar no assunto, disse-lhe: Babette, você tem mãos bonitas e belas unhas. Se quiser tocar piano a ponto de desenvolver seu talento, pois você é capaz e sei que gostaria de explorar essa capacidade, certamente se surpreenderia ver quão mais rápido e fácil seria se cortasse um pouco mais as unhas. Pense um pouco sobre isso, está bem? A fisionomia da moça não expressou outra coisa senão recusa. Conversei também com a mãe dela sobre a situação, mencionando novamente a beleza que eram aquelas unhas. Outra reação negativa. Evidentemente, as unhas bem cuidadas eram importantíssimas para Babette. Na semana seguinte, Babette voltou para a segunda aula. Para minha surpresa, as unhas haviam sido aparadas. Elogiei-a por ter feito esse sacrifício. Agradeci também à mãe por ter influenciado Babette. Mas a resposta dela foi a seguinte: Oh, nada tem a ver com isso. Babette decidiu-se por conta própria e risco. Essa é a primeira vez que ela corta as unhas atendendo ao pedido de alguém. A senhora Norris ameaçou Babette? Teria ela dito que recusaria dar aulas à aluna caso ela não cortasse as unhas? Não, nada disso. Ela deixou Babette saber que as unhas eram belas e que cortá-las significaria um sacrifício, e insinuou: sou solidária com você. Sei que não será fácil, mas isso lhe proporcionaria um maior desenvolvimento musical. Saul Hurok foi provavelmente o empresário musical número 1 da América. Por quase meio século,
Lidou com artistas mundialmente famosos como Cheliamp, Isadora Duncan e Pavlova. O Sr. Roque disse-me que uma das primeiras lições que aprendeu a lidar com seus caprichosos astros e estrelas foi a necessidade de simpatia. Simpatia e mais simpatias com as suas ridículas indiciocracias. Por 3 anos, foi empresário de Feodor Chalepin, um dos maiores baixos que já se exibiram no palco do Metropolitan. Mas Chalyamp era um problema. Era levado como uma criança mimada, usando a imitável frase do Sr. Roque. Era um companheiro infernal em todos os sentidos. Por exemplo, Chalyamp chamava o Sr. Roque ao meio-dia e dizia: Sol, sinto-me muito mal, minha garganta está moída, não poderei cantar hoje à noite. O Sr. Roque discutia com ele, ou não, sabia que o empresário não podia convencer artistas desta maneira. Assim, corria ao hotel de Chalyamp cheio de simpatia. Que lástima, meu pobre amigo. Naturalmente, você não pode cantar, dizia quase chorando. Cancelarei o espetáculo imediatamente. Isso lhe custará apenas alguns milhares de dólares, mas não é nada se comparado à sua reputação. Chalyamp então suspirava e dizia: Talvez você faça melhor voltando um pouco mais tarde. Venha às 5 para ver como estou. Às 5 horas, o Sr. Roque dirigia-se novamente às pressas para o hotel, cheio de simpatia. Novamente insistia sobre o cancelamento do espetáculo e Chalyamp de novo suspirava e dizia: Bem, talvez seja melhor você me procurar um pouco mais tarde. Talvez eu esteja melhor então. Às 19h30, o grande baixo concordava em cantar, mas sob a condição de que o Sr. Roque apareceria no palco do Metropolitan e anunciaria que Chalyamp se encontrava bastante gripado e não estava com uma voz muito boa. O Sr. Roque tinha que mentir e dizer que faria isso, pois sabia que era o único meio de conseguir a presença do baixo no palco. O Dr. Arthur Gates diz no seu esplêndido livro Educational Psychology: A espécie humana anseia por toda a compaixão. A criança mostra logo seus ferimentos, ou mesmo chega a se ferir ou se cortar com o intuito de merecer atenção. Com o mesmo objetivo, os adultos mostram suas contusões, relatam seus acidentes, doenças, especialmente detalhes de operações cirúrgicas. A autopiedade para as desgraças reais ou imaginárias é, de alguma maneira, praticamente de uso universal. Assim, se quiser levar as pessoas a pensar como você, ponha em prática o